que é o algoritmo percebe? Primeiro, a gente vai inicializar todos os pesos com zeros ou valores pequenos. Para cada I do conjunto de treinamento, calcule o que eu estou chamando de net, que é o W transposto X mais θ, em que W vai ser W1 até W1P, um vetorzinho aqui, e X, X1 até XP. Ó, eu vou colocar os I's aqui. Então, net de I vai ser W transposto X de I mais θ, em que W vai ser o conjunto de pesos, ele não vai mudar para todas as observações em uma época, tá? E o XI vai ser XI1 até X1I até XPI. É um vetorzinho também, que é um vetorzinho de preditoras, tá? Então, eu faço esse cálculo aqui, é um jeito resumido de escrever aquilo lá. Daí, eu vou calcular o F de net e daquele jeito que eu falei ali, mais um, se net for maior ou igual a um delta, e menos um, caso contrário. Daí, então a gente fez, para cada I do conjunto de treinamento, a gente fez esse cálculo aqui. Daí a gente vai verificar quais são as observações que foram classificadas corretamente e quais que foram classificadas incorretamente. Enquanto eu tiver alguma classificada incorretamente, eu vou voltar e recalcular os pesos, tá? Então, vou colocar um A aqui, ó, só porque vai ter um passo B. A, calcule isso daqui. E o passo B, dentro do passo 2, vai ser atualizar os pesos. Para esse modelo aqui, a gente, a princípio, não vai ficar mudando, ficar atualizando o bias, tá? Então, esse é o primeiro algoritmo que a gente vai fazer e a primeira aplicação com o lógico end, a gente não vai mexer com os vieses, tá? Depois, quando eu for colocar o algoritmo gradiente descendente, aí eu vou atualizar também o viés. Então, nesse daqui, a gente vai fixar o viés e depois a gente vai mexer com ele nos próximos algoritmos, tá? Então, atualize os pesos fazendo isso daqui. Delta WJI vai ser eta, deixa eu falar quem que é o eta, de YI menos YI chapéu, que multiplica, eu vou manter o JI. Em que J, então, desculpa, gente, o W, ele não tem... Deixa eu pensar. O W vai ser o neurônio que vai receber aquela combinação. Então, esse W aqui vai ser um J. Então, do jeito que eu coloquei ali, a gente vai colocar um J, porque ele só vai ter um neurônio, né, na camada intermediária. E J vai variar de 1 até P. E aqui eu fico, então, com XJ, que está variando de 1 até P, I, na observação I, tá? E esse eta, ele é chamado de taxa de aprendizado. A gente vai definir esse eta aqui, ele vai influenciar na rapidez com que eu obtenho a solução, tá? Então, quando... E aqui o YI, né? Então, o YI é
valor observado no elemento, na observação, né? Porque observado na observação vai ficar estranho. No elemento I, YI é chapéu, é o ajustado pelo modelo. E aí a gente vai ter, nesse caso aqui, duas possibilidades, né? Então, quando o YI e o YI chapéu forem iguais, aquilo ali vai dar 0 e o delta WIJ vai ser 0. Quando eles forem diferentes, então aqui, ó, a gente vai ter, quando eles coincidem, isso daqui dá 0, vezes isso, vai dar 0, o delta W1J. Isso significa que eu não vou mexer naquele peso. Tá? Então, o delta vai ser o que eu vou incrementar no meu peso W1J. Tá? Então, quando o YI é igual ao YI chapéu, o modelo acertou e o delta W1J é igual a 0, então eu não mexo naquele peso, tá? Agora, quando eles são diferentes, a gente vai ter duas possibilidades. Então, quando o YI é igual ao YI, é diferente do YI chapéu, então o delta W1J vai ser mais ou menos, dependendo do sinal que a gente obtém, 2 vezes eta XJI. Tá? Então, por exemplo, se o YI era mais 1 e o YI chapéu é menos 1, a gente fica com mais 1 menos menos 1, fica 2. Então, fica 2 eta XJI. Quando esse daqui é menos 1 e esse daqui é mais 1, eu fico com menos 2 vezes eta vezes o XI. Então, nesse caso aqui, se a gente encontrar uma observação de pesos finais e obtive o modelo final ajustado pelo percepto, tá? Agora, se as classes não forem linearmente separáveis, sempre vai ter alguma observação pelo menos incorreta. E aí ele vai ficar para sempre iterando. Porque enquanto tiver alguém errado, ele vai mudar os pesos. Enquanto tiver alguém errado, ele vai mudar os pesos. Então, nas redes neurais artificiais, como a gente não garante que sempre vai convergir, é comum fixar um número de épocas e não um critério de convergência tipo taxa de erro, tá? Então, você coloca assim, eu vou passar pelo modelo 100 vezes, 200 vezes, e aí eu vou ficar com a solução final e o número de observações erradas e classificar incorretamente que eu tiver, tá? Mas se as classes forem linearmente separadas, ou seja, você tem um hiperplano que separa essas classes, então ele vai convergir e todo mundo vai ser classificado corretamente. E no final o que a gente vai ter vai ser os pesos. E se você no modelo estiver variando o viés, que não é o caso da gente aqui, você vai ter os pesos e o viés, tá? Notem que é assim. Dependendo se você... Do jeito que a gente vai fazer aqui o end lógico, quando eu achar uma observação incorreta, eu já vou atualizar os pesos. E daí, dependendo da ordem das observações que você for mudando, você vai encontrar uma solução ou outra, tá? Isso é uma característica das redes neurais artificiais. Não necessariamente você vai chegar sempre na mesma solução, mas você vai chegar numa solução que vai dar o máximo de classificações corretas que você tiver, que você puder ter, tá? Então, deixa eu colocar esse comentário aqui, se as classes são linearmente separáveis, aí a gente vai ter todas as classificações corretas. Esse época seria um equivalente a iterações, número de vezes
Eu vou colocar ou tentar imitar. Então, se as classes forem linearmente separáveis, a convergência do perceptron vai acontecer até que todas as observações sejam classificadas corretamente. Caso contrário, é comum a gente fixar o número de épocas. Claro que você também não vai colocar um número de épocas muito pequeno, né? Porque senão você pode ter um número grande de classificações incorretas. E aí você roda esse modelo, reestima os pesos quantas vezes for necessário, ou você tenta limitar o número de classificações incorretas. Então, é comum a gente observar com a convergência, né, do método, com um gráfico de uma certa medida de erro, por exemplo, um erro aqui, ou taxa de classificações incorretas, e o número de épocas. Tá? Então, quando no comecinho você tem um número grande de erros, e aí você geralmente vai observar uma convergência aqui, né? Quer dizer, daqui para frente, você pode rodar quantas épocas for, que você não vai sair daquela taxa de erros, tá? Então, qual que é a ideia aqui do exemplo, né? O end lógico. E eu vou colocar aqui a intersecção, tá? Então, digamos que você tem x1 e x2 e você tem a intersecção x1 e x2, ou quem preferir pode colocar x1 e x2, tá? Então, se você tiver 0 e 0, significa não e não, então x1 e x2 dá não. Se você tiver 1 e 0, x1 e x2 dá 0, tá? Ele vai assumir 1 só se for 1 para os dois. É diferente do ou, né? Então, vocês poderiam depois, como exercício, fazer o ou. Então, essa é uma base de dados pequena, que esse end, o x1 e x2, vai ser considerado como resposta, como target, tá? Esse x1 e x2, as preditoras, e eu quero encontrar, então, os pesos para que o perceptron acerte, tenha uma regra, né, para classificar como 1 ou 0. Então, aqui, ó, se a gente desenhar, isso daqui é o x1, esse daqui é o x2. O x1 e o x2 vão assumir 0 ou 1. E aqui eu vou desenhar em bolinha aberta o 0. Então, quando o x1 é 0 e o x2... Não, quando o x1 é 1 e o x2 é 0, eu tenho 0. Quando o x2 é 0, é 1. E o x1 é 0, vai ser 0. E quando eu tenho 1 e 1, aí eu vou ter a outra classe, que vai ser a bolinha fechada, que é o 1. E eu quero separar essas duas classes. Então, percebem que essas classes, elas são linearmente separáveis, né? Então, tem várias retas aqui, ó, que a gente pode passar, que vão separar para cima os uns, isso no caso é só 1, e para baixo os zeros, tá? Então, pode ser que a resposta, a solução dê essa daqui, pode ser que dê essa daqui, pode ser que dê essa daqui, tá? Então, eu vou ter várias possíveis soluções aqui. E do jeito que a gente vai executar aqui a atualização dos pesos, vocês vão ver que se eu pegar uma outra ordem de observações, pode ser que a gente ache pesos diferentes ajustados, tá?
Como exercício, façam o OU, tá? Que seria, então, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1. Então, vai ser 1 se acontecer ou esse ou esse. Então, aqui vai ser 0, 0, 0, vai ser 1, 0, 1, vai ser 0, 1, 1, vai ser 1, 1, 1, tá? E aí, a forma de fazer vai ser igual, tá? Então, vamos definir pesos iniciais e eu vou definir o viés aqui como 1. E aí, vamos ver como que a gente ajusta esses pesos aí, tá? Então, é a aplicação do perceptron para a função end. Então, vamos começar com os pesos. W1 igual a 1,2 e W12 igual a 0,6. A taxa de aprendizado 0,5 e o B igual a 1, sendo que o B eu não vou atualizar, tá? Então, se o x1 é igual a 0, x2 igual a 0, então aqui eu vou fazer a soma do W e... O B é o viés. Ele é o viés. J de 1 até 2, de W, 1J, XJ, mais o B, vai ser... na verdade, vou ter que mudar um pouquinho isso daqui. Na verdade, assim, eu vou colocar o delta justamente igual ao B, nesse caso. Lembra que tinha um delta? Vamos fazer a conta aqui, ó. O W, isso daqui fica 0 vezes 1,2, mais 0 vezes 0,6, mais o 1, né? É que eu tô pensando na minha regra aqui, porque isso daqui dá exatamente 1. Daí, nesse caso, eu vou ter que definir o delta, tá? Eu vou definir o delta, a princípio, como 2. Mas vamos ver como que a gente vai, desse jeito que eu coloquei, qualquer coisa a gente altera, tá? Então, isso daqui é menor do que o delta, então eu vou classificar x1 e x2, eu vou chamar assim de ajustado, como 0. Então, se é maior do que delta, eu vou classificar como 1, e se for menor do que delta, eu vou classificar como 0. Net, então vamos definir, né? Net vai ser W1x1 mais W12x2 mais o B. E F de net, eu vou fazer como... Como ali está 0 e 1, eu vou definir como 0 e 1, tá? Sem grandes problemas aqui, vai ficar um pouquinho diferente do que eu tinha colocado. Se F net for maior ou igual a delta, e 0 se net for menor do que delta, e eu estou chamando delta de 2. Então aqui, ó, o net, quem que é o net? Esse daqui é o net. Ele deu 1. Ele é menor do que delta? Então eu vou classificar como 0, tá? Dá para adaptar para mais 1 e menos 1, só que daí isso daqui não vai ficar... desse. A gente teria que redefinir aqui, ó. Redefinir. Mas aí não fica bom. Não, vamos deixar assim, daí a gente vai ver se der algum problema, a gente volta. Ó, então a segunda observação, o x1 é 1, o x2 é 0, e aí a soma dos wx mais b, w1j, xj, j de 1 a 2, mais o b, vai dar 1 vezes 1,1, 1,2, mais 0 vezes 0,6 mais 1, que dá
2,2 mais... Não, 1,2 mais 1, né? Que é 2,2. E nesse caso aqui, o x1 e x2 ajustado foi 1. Então, ele já classificou uma observação como incorretamente, certo? Por quê? Essa observação aqui, o x1 e x2 dela é 0. E ele classificou ela como 1. Então, o que a gente faz nesse caso aqui? A gente vai recalcular os pesos. Tá? Então, esbarrei uma observação incorreta, vamos recalcular os pesos. E daí a gente vai repetir isso até que a gente encontre os pesos que dão certo para todo mundo. Tá? Então, os pesos vão ser o seguinte... O delta W, deixa eu ver, agora tem que lembrar que eu coloquei outros índices lá na lousa, mas era delta WJ, era eta, que multiplica YI menos YI chapéu, XJI. Então, para cada peso, a gente vai calcular isso daí e ver se eu preciso alterar o peso ou não, tá? E esse delta WJ vai ser o WJ na época T mais 1 menos o WJ na época T. E nesse caso aqui, a gente ainda está na época 1, né? Lá, número de épocas. Tá aquele peso. Então, o peso 2 na época 2 vai continuar sendo aquele que eu coloquei 0,6, tá? Então, os pesos foram atualizados para W1 igual a 0,7 e W12 igual a 0, ele ficou mesmo, né? 0,6. Tá? Bom, então a gente parou no meio do caminho e atualizou os pesos. Aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que voltar todas as observações e ver se tem alguma observação que está classificada incorretamente. Tem dúvida até aqui? Antes da gente seguir? Então, eu vou fazer o seguinte, eu já vou calcular aqui mesmo. Ó, essa daqui é a observação 1, né? Então, essa é a observação 1. O que vai mudar aqui? Vai ser 0 vezes 0,7 mais 0 vezes 0,6 mais 1, que dá 1, que é menor do que 2, continua sendo classificado corretamente. Agora a gente volta aqui e vai ver a segunda observação. Então, a segunda observação, ela vai... Então, essa daqui é a observação 2. Vai ser 1 vezes 0,7 mais 0 vezes 0,6 mais 1. Então, dá 0,7 mais 1, que é 1,7, que é menor do que o delta que a gente colocou. Então, ele vai ser ajustado como 0. Então, nesse caso aqui, ó, a primeira observação está ok, a segunda observação está ok. Daí a gente vai para a terceira observação. Então, o x1 entre x2 ajustado foi 0. Tá? Então, acertou a terceira observação. Não teve que recalcular os pesos. Daí a observação 4. Vamos calcular aqui o net. Dá 2,3, que é maior do que delta. Logo, a gente classificou corretamente a quarta observação em 1. E aí, então, como que a gente... Então, ok aqui e ok aqui. Então, quais são os pesos e o viés que a gente encontrou executando esse algoritmo aqui? A gente encontrou 0,7, 0,6, mais 1. Tá, então aqui, qual que foi o modelo que a gente chegou, né? Então, 0,2
7 vezes x1 mais 0,6 vezes x2 mais 1. Então, aqui, x1, x2, isso daqui é só uma curva de nível, digamos, né? Então, isso daqui é 0,7x1 mais 0,6x2 mais 1. Então, 2, 0,7x1 mais 0,6x2 mais 1. Então, eu já vou colocar 1 aqui. Tá? Eu tirei 1 daqui, coloquei o delta desse lado e passei o menos 1 para cá. Daí, se a gente colocar o x1 igual a 0, a gente vai ter que x2 é 1 sobre 0,6. Então, o ponto x1 igual a 0 e x2 igual a 1 dividido por 0,6 está nessa reta. E se a gente colocar o x2 igual a 0 e x1 igual a 1 dividido por 0,7, está nessa reta também. 1,67 e 1,42. Então, esses dois pontos aqui, 0,167 e 0, e 1,42, 0, estão nessa reta aqui, certo? Então, vamos redesenhar essa reta aqui. Porque, bom... Tá, então x1 igual a 0, x2 igual a 1,67. 1, 2, aqui mais ou menos. Esse ponto está na reta. E 1, 4, 2, 0 também está na reta. Então, essa daqui foi a reta de solução do problema. Então, façam em outra ordem, vejam se vocês vão chegar exatamente nesses mesmos pesos. Colocam outro delta para ver como que ele se comporta, tá? E aí, gente, a gente já está com pouco tempo aqui. Deixa eu só